Bom dia, pessoal. Todos bem? Menino, vocês vieram, não foi? Rapaz, vocês estão aqui, meu povo. Pessoal, eu quero falar hoje sobre um assunto que eu não só amo, apesar de todos que sobem aqui amam a palavra de Deus, todo mundo fala sobre o que ama, que é a palavra do Senhor, mas é uma coisa que eu amo e que eu vivo intensamente, que é sobre o servir. O servir na casa do Senhor. Então, eu pedi ali ao pastor Bruno, ele foi correndo ali buscar essas 3 indicações de livro. O Fim da Igreja Espectadora, Em Busca de Timóteo, mas ele já foi encontrado, gente, não se preocupe. E 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Oxi, fiquei no escuro. Esses 3 livros envolvem esse tema do servir, né? E eu indico, você que ainda não tem esse hábito de ler, comece por esse, que é menorzinho e é bem prático, de você se envolver nas coisas de Deus, se envolver na igreja local. E não só isso, não se trata apenas do contexto igreja local, mas são dicas valiosas para a sua vida. Porque você não é cristão só no domingo, você não é cristão só quando você cruza aquela porta, você é cristão todos os dias, então, todo lugar que você está, você é a igreja. Independente do meio que você está, independente das pessoas que você se encontra, você é a igreja, você é o representante do Senhor nessa terra. Então, você tem que ser uma bênção onde você estiver. Amém? E eu quero agradecer a nossa comunicação, que preparou essa arte maravilhosa. Eu sei que pode ainda faltar alguns rostos aqui nessa arte, mas conseguiu traduzir bem o que eu queria falar com vocês hoje, que eu quero falar com vocês hoje, que é sobre o servir. E o servir é o que move a igreja, né? O servir é o que sustenta a obra do Senhor. Então, nós vemos aqui, às vezes a palavra se torna um pouco distante, às vezes a gente se distancia um pouco do que a gente lê, se distancia um pouco, parece que Deus está longe, mas não, Deus está perto. E com essa arte a gente consegue ver também que a cultura do servir também está perto. Nós vemos que o servir é para nós, para o nosso povo. Então, aqui nós vemos as pessoas da nossa igreja servindo sempre. Se você vê uma coisa que está aí exposta, é o sorriso, né? É a alegria do Senhor, que é a nossa força, que nos sustenta dia após dia. Então, eu sei que você vai ficar se procurando aí. Mas, enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês. E uma primeira coisa, não é uma doutrina, mas é um conceito que eu adotei para a minha vida, é uma diferença entre o voluntário e o servir. Porque voluntário é muito bom, não é um conceito errado, é uma palavra ok. Mas eu penso que o termo voluntário, às vezes, nos dá uma opção. Hoje eu posso, eu vou. Hoje eu não posso, eu não vou. Hoje tem alguma coisa. Mas lá em Romanos 10, 9, se o Juan puder colocar aí. Quando eu confesso com a minha boquinha, então eu vou ler para vocês. Se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, aqui no início do versículo, você confessa, eu confessei um dia que Jesus é o Senhor. Meus irmãos, e quando eu tenho a consciência de que Jesus é o Senhor, e eu me torno servo dele, eu percebo essa relação de Senhor e servo, de uma forma voluntária, para mim essa aliança muda de figura. Porque nós sabemos que Deus é um Deus de aliança, Ele leva muito a sério as alianças dele. E nós, como filhos, também devemos levar a sério as alianças que nós firmamos com Ele. Então, essa diferença entre ser um voluntário, eu vou quando eu tenho uma possibilidade, e eu entender que eu sou um servo. Quando eu sou servo, Deus conta comigo, e Ele tem uma missão para mim, muda todo o plano de figura. Porque se eu sou servo e eu tenho a consciência, eu acordei, eu sei que Deus está contando comigo para algo. Eu sei que Deus tem uma missão para mim. E não precisa ser no domingo, não precisa ser na quarta-feira, não precisa ser no culto da malta. Todo dia, quando nós acordamos, que nós vamos orar, fazer ali a oração pela manhã. Senhor, eu sei que o Senhor conta comigo para hoje. Me direciona, me guia, porque o teu servo vai sair de casa, ou então mesmo em casa, Senhor, já começa a me usar.
Então, para mim, ser um servo é muito mais real, é mais de acordo com servir ao Senhor do que ser um voluntário. Amém? Ninguém ficou chateado comigo não, né? Se você quiser ser esse voluntário, você também pode. E, assim, mas no reino de Deus as coisas, elas funcionam de uma forma diferente. Porque essa palavra servo, às vezes, no mundo choca um pouco. Ser um servo no mundo é um pouco pesado. Mas no reino de Deus a gente sabe que as coisas funcionam ao contrário. E dentro do reino de Deus, quando nós somos servos, a gente consegue desfrutar dessa servidão. Então, eu preparei uma colinha. Vou conversar com vocês aqui mais à vontade. Então, nós podemos desfrutar. Como é que eu posso, Marum, desfrutar enquanto eu estou servindo? Como é que eu venho servir? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer algo assim? E eu vou desfrutar, meus irmãos. Lá em Salmos 84, lá no Velho Testamento, uma outra aliança que estava estabelecida. Eu vou ler dos versículos 1 ao 4 e depois o versículo 10. O salmista, ele diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal acha um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. E no versículo 10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Meus irmãos, aqui era um homem de uma antiga aliança, um homem que ainda não tinha essa presença que nós temos diariamente. E ele já estava ansiando por essa presença. Ele já estava ali querendo, ele preferia estar à porta do templo do que fazer qualquer outra coisa. Ele queria tanto desfrutar disso que eu e você hoje recebemos, à medida que somos filhos de Deus. Ele queria poder se satisfazer na presença do Senhor. Isso era a casa dele, era a vida dele, era tudo que ele precisava e necessitava, era estar aos pés do Senhor. Então, quando nós viemos à casa do Senhor, ou quando você está servindo na sua casa, sua família, em qualquer lugar que você está cumprindo o que Deus tem para a sua vida, você pode desfrutar. Quando você lava uma louça, para os maridos, uma coisa que acontece muito, pastor Francisco, no grupo de casais, não sei se o senhor já chegou lá, pergunte quem é que passa a roupa. O marido, está vendo? Bela resposta. Eu não sei quando foi que isso aconteceu, mas existe aí uma coisa que os maridos passam roupa. E lá em casa não é diferente. Então, mas é um desfrutar, meu irmão, de você ver a sua família bem, de você ver no seu trabalho alguma coisa que não era sua obrigação, mas que você pode fazer, e você faz, e você torna um ambiente melhor. Na sua igreja, você passar aqui e ver um lixo no chão e você retirar, e você saber que vai correr tudo bem no culto, saber que vão chegar os irmãos e vai estar tudo ok. Então você se sente bem, isso é um desfrutar do Senhor. Sabe, no servir, ali na comunicação, nós vemos muito isso. As pessoas às vezes chegam, olha, eu quero servir, mas eu não entendo nada, eu não sei nada aqui sobre tecnologia. E de repente a gente olha, as pessoas estão fazendo tudo, não precisa mais você falar nada, explicar nada. E elas estão desfrutando daquele servir, já faz de uma forma tão automática, tão leve, desfrutando do que estão fazendo, conseguem, enquanto estão servindo, estão conseguindo orar em línguas, estão conseguindo cantar, estão conseguindo pular. Correr com as câmeras não, né? Que aí eu já dou uma marretadinha na cabeça. Mas em nome de Jesus, meu irmão, desfrute. Sabe, não veja o servir como algo pesado. Veja com a maneira de você crescer, uma maneira de você estar entre amigos, uma maneira de você construir laços. Quantos laços foram construídos aqui no servir? Amizades, pessoas que suprem a vida umas das outras num momento difícil através desse servir. Uma das coisas que
quando eu cheguei aqui na igreja, né, na nossa verbeleiria, que chamou mais a atenção era o envolvimento das pessoas. Eu cheguei no momento que a igreja estava expandindo, nós estávamos em obras, e nós vimos aqui as pessoas manhã, tarde, até bem tarde da noite, servindo aqui com alegria, comendo juntos, fazendo amizades. E hoje nós estamos desse tamanho e vamos crescer ainda mais, amém? Então, você que nunca serviu numa obra da igreja, se prepare. Se prepare. Está chegando, como diz o Brunão, está chegando. Então, desfrute. Desfrute, porque nesse ambiente, com certeza, o Espírito Santo está presente. Ele está presente na unidade, e a unidade está no servir. Amém? Mas o servir também é amor. É amar as pessoas. Não tem como você servir a quem você não ama. Até tem por um tempo. Por um tempo você ainda consegue fazer algo para quem você não ama, por uma obrigação. Mas servir a Cristo, meu irmão, é uma vida. E você não vai passar uma vida fingindo. Você tem que amar a Cristo. E lá em Mateus 22, do 37 ao 39. De pessoal para colocar aí. Versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E no 40 ele diz: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos, eles conseguem fazer a síntese de tudo que foi dito antes no Antigo Testamento. Se você amar a Deus e você amar o seu próximo, independente de quem seja o próximo, você já resolveu tudo. Você entendeu o que é Jesus, como é viver em Jesus. Então, como é que eu posso exercer isso? É no servir na casa do Senhor. Servindo na casa do Senhor, tratando bem as pessoas. Muitas vezes nós estamos ali incumbidos de uma função, colocados em um servir, mas dentro desse servir a gente consegue enxergar as pessoas. Dentro do servir eu consigo ver se meu irmão está bem, eu consigo conversar com eles. O servir é uma forma de atrair as pessoas para perto. E quando nós atraímos as pessoas para perto, essa unção que está sobre a nossa vida, porque todos temos uma unção na nossa vida, ela consegue escorrer. É como o pastor Calchante falou aqui há poucos dias. Se a pessoa está perto, posicionada, essa unção, esse óleo escorre. Então, dentro do servir, dentro das equipes do servir, ou servindo na sua casa, volta a dizer, servindo no seu trabalho, servindo aonde você estiver, você consegue andar em amor, trazer as pessoas para perto e perceber como é que está essa pessoa. Perceber se precisa de uma oração, se precisa de um abraço, se precisa só ser escutado, sabe? E nesse momento nós desfrutamos da presença e amamos as pessoas e cumprimos o que o Senhor tem para a nossa vida. Vou dar um testemunho aqui. Pense num cabo que era ruim de igreja. Meus amigos, só minha esposa sabe o tanto que ela orou pela minha vida. Porque no início da minha conversão, a bichinha já está nervosa ali, o que eu vou falar? Eu ia com ela para a igreja, eu não ia para a igreja. Eu ia para satisfazer a minha esposa, ela precisava ir, e eu ia com ela, eu ia acompanhando. E a única coisa que eu fazia naquela igreja, meus irmãos, era julgar. Eu ficava, isso está tudo errado, isso não é assim, isso aqui não é desse jeito, para que isso? Eu era o crente para que isso? Né? Alguém falou esses dias, o crente para que isso? Eu era o crente para que isso? E depois o pastor Marlon faz um MBA, e a irmã Val também. Tem duas ferramentas, meus irmãos, que fizeram parte da minha conversão, que uma é o grupo de conexão, o GC. Então, se você ainda não visitou os nossos GCs, fez toda a diferença na minha vida, porque ali você tem as pessoas mais perto, meu irmão. No culto, nós ouvimos a palavra, que é maravilhoso, temos música, mas às vezes não tem tanto contato. E no grupo de conexão você tem contato,
você tem palavra, você consegue tirar dúvidas, você consegue falar um pouco, você pede uma oração. Então, não perca essa oportunidade que nós temos aqui da nossa igreja, dessa ferramenta. Se envolva também nos grupos de conexão. E a oração em línguas. Então, nós temos aqui também o privilégio de ter uma pessoa orando antes dos cultos, já chamando esse ambiente para a oração. Então, esse ambiente também é transformador. E o terceiro foi o servir. Servir na casa do Senhor. Eu deixei de ser o crente para que isso, que ficava botando defeito em tudo, para ser o crente que queria arrumar tudo. Para ser a pessoa que queria estar na igreja ativamente, servir domingo de manhã até a noite, tentando ajudar as pessoas, independente de onde eu tivesse escalado. Sabe, esse é o servo é esse. O servo não é aquele que cumpre só a escala. O servo é aquele que olha com amor para a igreja, olha com amor para as pessoas que estão em volta. Então ele se envolve, diaconia está precisando, ele vai lá, a mídia está precisando, ele vai lá, o pessoal da música está precisando, nem que seja uma garrafa d'água aqui em cima, você vê o cantor, traz uma água, meu irmão. Então deixe de ser o crente para que isso, e seja o crente, eu posso fazer isso. Amém? Todos comigo? Então é isso, amor, esse é exercer esse amor. O amor de Cristo é isso, é exercer essa natureza de Deus. É olhar para o seu irmão e enxergar, não a pessoa, mas enxergar Cristo. E quando você enxerga Cristo, meu irmão, do mesmo jeito que Deus olha para Cristo e nos vê e nos perdoa, você olha para o seu irmão, você vê Cristo, você consegue perdoar, você consegue amar, você consegue ajudar, você consegue animar. Tudo isso olhando com os olhos certos. Amém? E o terceiro ponto é a nossa natureza. Eu e você nascemos de novo, aceitamos o Senhor. O velho homem ficou para trás. Agora não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, se nós temos essa verdade na nossa vida, se nós vivemos por isso, essa agora é a nossa natureza. A nossa natureza é de servir. E não existe um exemplo maior de servo do que Jesus. Jesus, ele era o servo perfeito. Ele não era apenas o cordeiro perfeito, mas ele também era o servo perfeito. Você vê que Jesus estava caminhando, estava indo servir, porque ele já estava indo ministrar, ele já estava indo fazer um monte de coisa, e ele ainda conseguia parar e curar uma pessoa. A outra tocava nele, era curada. Toda hora Jesus estava servindo, independente da escala dele. A escala dele era pregar no monte, mas no meio do caminho vinha um cego, aqui ele curava o cego. A escala dele era ressuscitar outro, no meio do caminho ele curava mais um. Toda hora era assim. Então nós que somos imitadores de Cristo, meus irmãos, não existe outra coisa a fazer na nossa vida que estou indo para o trabalho, tem uma pessoa ali, dá tempo a empurrar o carro daquela pessoa, desce e empurra. Tem uma pessoa, estou precisando de uma boleia, vai dar uma boleia. É simples. Não estou dizendo que você vai todo dia, oh meu Deus, está morrendo um ali, eu vou orar. Você vai orar. Você vai orar, você vai ressuscitar, você vai orar por cura, você vai impor suas mãos. Mas às vezes nas coisas simples. Às vezes é levar um café, é tratar bem, é dar um bom dia. Nas coisas simples você está refletindo a natureza de Cristo. Às vezes você ministra só com as suas atitudes. Você nem vai falar que é cristão, mas a pessoa vai... Essa pessoa tem algo diferente. Ele carrega alguma coisa que eu não sei o que é. E um dia ela vai te perguntar. E outra coisa, você vai virar a referência. No dia que tiver mal para alguém, no dia que estiver com alguma dificuldade, com certeza ela vai procurar você. Porque você carrega algo que ninguém mais carrega. Ou que muitos carregamos, em nome de Jesus. Então essa é a nossa natureza. Vamos ler lá em Marcos 10, 44 e 45. E eu estou cheio da marcação aqui hoje. Marcos 10, 44. Marquei tanto que eu perdi, meu povo. Está aqui, achei o Marcos. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus veio para dar a vida por todos nós.
Sabe, eu acho lindo quando Jesus se levanta e ali os apóstolos, né, eu estava a estudar sobre isso, era um costume da época. Nem todas as casas tinham um servo, mas algumas casas mais abastadas tinham um servo. E as pessoas se sentavam ali para comer e vinha o servo e lavavam os pés daquelas pessoas. E aí eu fico a pensar, os apóstolos sentados lá, e aí, será que não vem ninguém aqui, rapaz? Estou aqui, estava andando ali na lama, não sei como é que estava aquele dia, todo mundo com o pé sujo. Aí vem Jesus, o mestre, o Senhor, se levanta, pega ali a bacia, pega um pano e vai fazer isso, sabe? E às vezes nós não queremos servir. Às vezes a gente faz o nojinho assim para o que tem que fazer. E Jesus não fez isso. Jesus nem esperou alguém perguntar, né? Você não tem na palavra dizendo assim, um apóstolo perguntou quem vai lavar os nossos pés. Não. Ele já havia preparado tudo isso. Ele levantou, ele lavou, ele mostrou o que nós devemos fazer. Então, quando eu olho para Jesus fazendo isso, eu não posso dizer não para a obra dele. Eu não posso parar, eu não posso ficar escolhendo o que é que eu vou fazer. É para pregar? Tudo bem, vamos pregar. É para varrer? Vamos varrer. É para lixar uma parede? Vamos lixar a parede. Mas não tem um serviço mais ingrato, né, pastor Francisco, do que lixar uma parede. Mas, meus irmãos, quando é para Cristo, até isso é bom. Quando é para Cristo, até nisso a gente se diverte. Quando é para o Senhor, quando você faz com amor, você consegue desfrutar de coisas que você nunca imaginou. Você aprende coisas que você nunca imaginou. É a forma como Ele utiliza para derramar os nossos dons. Às vezes você já tem um dom, o dom está ali na sua prateleira e você nunca olhou. Você está olhando só aqui embaixo, procurando, e o dom já está aqui, disponível para você. E quando você se expõe a esse ambiente do servir, aí o Senhor ilumina, assim, você consegue enxergar. Parece o marido quando vai procurar uma coisa, né? O marido vai procurar, não está aqui não. A esposa, se eu achar, eu vou lhe dar um abraço, né? É isso, né, que diz? Ela não diz que vai esfregar na cara não, né? Paulinho está rindo ali. Então é assim, meus irmãos, com o servir. Já está disponível para mim e para você. Tem tanta coisa. Quando eu cheguei naquela comunicação, eu só sabia... Thaisa está ali de prova, eu só sabia ligar e desligar. Era a única coisa que eu sabia. E Deus vai nos capacitando. À medida que você vai se expondo ao servir, vai caminhando com pessoas que sabem mais do que você, Deus vai te capacitando de uma forma e de uma velocidade, meu irmão. Porque a eternidade está aí, o Senhor está voltando. E a gente não tem tempo a perder. Então, tudo que envolve a obra do Senhor, você tem que aprender, tem que se expor e tem que fazer de uma forma urgente, como se não tivesse mais nem um minuto. A irmã Val estava orando aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. O Senhor sabe, mas nós não. Então, se eu tenho um minuto, meu irmão, eu tenho que gastar para Ele. Eu tenho que entregar a Ele. Não é só os 10%, é tudo. É tudo. À medida que Ele vira o Senhor e Salvador da minha vida, não faz sentido eu fazer outra coisa. Nada do mundo me alegra mais do que estar aos pés do Senhor. Amém? Então pronto, nós desfrutamos, nós amamos, é a nossa natureza. E lá em Filipenses, capítulo 2, a Ju até já me deu um spoiler. Capítulo 2, eu vou ler para vocês do versículo 2 ao 8. Paulo está escrevendo a essa igreja. E ele começa dizendo: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então eu vou parar um pouco por aqui para comentar. Um só espírito e uma só atitude. Esse é o espírito que guia os cristãos. Essa é a atitude que nos leva a mostrar quem nós somos em Cristo. O servir é essa natureza, o servir é essa forma de agir, é essa forma de caminhar. Sabe, o nosso ministério, né, tem o farol como símbolo. Meus irmãos, nós somos esse farol.
Nós somos esse farol, nós somos essa luz. Onde chega um cristão, as trevas vão embora, elas estremecem, como nós cantamos aqui. Porque chegou a luz. E onde tem luz não tem treva. Pode observar, você acende uma luz, a treva vai embora. Quando um cristão quando ele chega num ambiente, ele começa a orar, e ele começa a cantar, e ele começa a servir, e vem aqui e arruma uma coisa, e vai orando, e vai cantando, as coisas mudam. Então, comece a exercer isso na sua vida, a todo momento. Não é só hoje, não é só nos momentos de culto, gente. Se alguém aqui ainda separa uma vida de culto e uma vida normal, acaba com isso. Amém. Acaba com isso. A sua vida normal é a sua vida em Cristo. A sua forma de fazer é a forma de Cristo. A sua forma de amar é o amor de Cristo. Essa é a natureza que vive em mim e em você. Nós recebemos Ele. Então, não existe mais essa vida dupla, essa dupla personalidade. Não, se você está na fábrica, você é Cristo. Se você está na igreja, você é Cristo igual. Amém? Então, Paulo está aqui escrevendo aos irmãos sobre esse espírito, sobre essa forma de andar, sobre essa atitude. Versículo 3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Também é outra coisa. Sirva por amor. Não sirva para estar exibindo nada para ninguém. Não sirva para impressionar pastor algum. Não sirva para angariar um cargo no ministério. Sirva com seu coração limpo. Sirva como Jesus serviu. Olha o que é que Jesus fez. Jesus estava lá na glória, aí ele vem, se torna humano, para fazer algo que eu e você não poderíamos fazer, passar por um julgamento, que ninguém merecia um julgamento daquele, um julgamento totalmente fora do que o direito mesmo diz. Então ele fez o caminho contrário. Então servir não é querer subir. Servir é estar embaixo, sustentando os outros, sustentando a obra, dando suporte, para que Cristo seja evidenciado através da minha e da sua vida. Esse é o coração correto, é a forma correta de servir. Eu quero fazer porque isso agrada a Deus, agrada o meu Senhor. Eu quero servir porque isso aqui vai ajudar os meus irmãos a crescerem em Cristo. Não é sobre mim. Glória a Deus, eu já fui alcançado, eu vou fazer isso aqui para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu vou fazer isso aqui para que o Evangelho seja levado mais longe. Esse é o servir verdadeiro. Então, Paulo já está orientando aqui a forma de caminhar, a forma de servir, o coração, a posição como nós devemos servir. E ele continua, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O Paulo está concordando comigo. Rapaz, esse Paulo é sábio demais. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Deus já levou esse fardo da morte de cruz, glória a Deus. Acho que nós não suportaríamos. Acho que na primeira chicotada, não sei como é que era a atitude. Mas Ele já abriu esse caminho do Senhor. Ele já abriu essa porta. Ele já é o sumo sacerdote que se entregou por nós. Ele nos deu um Espírito Santo que pode interceder por nós, meus irmãos, e nos ajudar a nos conduzir nessa vida de servir em alegria, nessa vida de amizade, nessa vida do desfrutar das coisas do Pai. E hoje, meus irmãos, um dia como hoje, eu estou servindo aqui, a minha filha estava servindo lá em cima. Gente, não há um orgulho maior para um pai do que ver os seus filhos no caminho do Senhor. Quem é pai aqui entende o que é vir mãe também, Marina. Os pais entendem o que é ver os seus filhos nesse mundo que cada vez está mais conturbado,
cada vez eles tentam mais alcançar as nossas crianças e nós vermos os nossos filhos se desenvolvendo nos caminhos do Pai, fazendo as coisas que veem os pais fazerem e veem o Pai fazer. Não há coisa que nos alegre mais. Essa semana nós estávamos a conversar com alguns irmãos sobre essa questão de filhos. Não há um lugar melhor para se estar do que na igreja. Não há um lugar melhor. Ah, mas a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, mesmo a igreja tem gente. E onde tem gente vai ter uma coisinha ou outra. Mas isso aí você resolve. Isso aí o Espírito Santo guia e orienta. Mas quando você sai da proteção do Senhor, quando você sai da igreja, aí, meu irmão, você está exposto a muita coisa. Então se proteja a sua casa, proteja os seus filhos. E dentro dessa proteção está o servir, está o se envolver nas coisas do Pai. Como é bom a gente estar aqui e ver uma família chegando ontem, nós estávamos aqui a servir na Malta, família chegando para Malta para acompanhar os filhos, e acabam recebendo também dos jovens, porque há unção sobre a vida dos jovens. Vim na quarta-feira, nossos cultos de quarta-feira, tem vários temas disponíveis, culto do Espírito Santo, sala de oração, culto de ensino. Então, olha a quantidade de coisas que você pode se envolver e você vai estar recebendo do Senhor, mesmo enquanto serve, enquanto ajuda na igreja. Você tem oração no sábado, você tem o GC, você tem teatro. Meus irmãos, se tem um lugar que tem oportunidade aqui para você se desenvolver, para você crescer no seu chamado, para você fazer as coisas do Senhor, é essa igreja aqui. Porque não para não. Glória a Deus, nós temos muitas opções do que fazer. Pronto. Essa é uma campanha que nós estamos lançando, é uma forma de incentivar a nossa igreja, né? As pessoas que ainda não estão envolvidas com servir na nossa igreja. Então você pode acessar esse QR Code. E nele vai ter um formulário para que você se inscreva em áreas que você tem interesse de servir, de estar cooperando com a igreja local. Então você vai ter diaconia, comunicação, música, enfim, todas as atividades que nós exercemos aqui, todos os departamentos. E através desse formulário, os líderes vão estar entrando em contato com vocês, para que você possa ser uma bênção e abençoado, porque é isso que acontece no servir. Você é uma bênção e você também é abençoado. E agora pode jogar o vídeo. Só o pessoal terminar de ler o QR Code aí, ainda tem gente. Se não conseguir ler, pessoal, a gente vai colocar no grupo da igreja também, tá bom? Acho que é o tema. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Não, glória a Deus. Então, glória a Deus. Vocês viram que, assim, sou muito grato pela estrutura que a igreja nos fornece hoje para servir da melhor forma. Mas essas coisas, isoladamente, elas não conseguem fazer nada. Não adianta ter um ecrã desse, não adianta ter os instrumentos, não adianta ter microfones, não adianta a gente ter nada do bom e do melhor se não tiver as pessoas. Se não tiver os corações, se não tiver o amor, se não tiver quem sirva. Não é? Se não tiver uma pessoa para abrir a porta da igreja, a gente não entra. Então, essa é a atenção que nós queremos chamar para você, de se envolver, de participar, de fazer parte de algo tão grandioso que o Senhor está a fazer aqui na Europa. Está a fazer nesse mundo em um tempo tão difícil, tão conturbado para a humanidade. E nós encontramos aqui um pedaço desse reino de paz, de justiça, de alegria, um lugar onde nós podemos dizer um ha-ha-ha,
nós podemos pular, nós podemos dançar, nós podemos cuidar uns dos outros. Tudo isso pela presença do Senhor, que nós carregamos, e quando a gente se reúne aqui para cultuar o Senhor, cria esse ambiente maravilhoso. Então não perca essa oportunidade, nós vamos estar a colocar o QR Code no grupo. Se envolva, faça parte. Marum, eu não sei filmar, eu não sei cantar, eu canto igual uma taquara rachada, eu não sei fazer nada. Rapaz, você sabe. Você sabe, se você acha que não sabe, o Senhor te capacita. E tem uma coisa que é a vida de todo cristão, e com certeza você sabe, que é orar. Então nós temos departamento de oração. Se você acha que não sabe fazer nada, cristão ora, departamento de oração. Cristão sabe cuidar de uma casa, vem para a diaconia. Cristão sabe fazer muita coisa. É só se deixar guiar pelo Espírito Santo. Amém? Então, se você... Olha, Maru, eu quero fazer parte disso tudo, mas qual é o primeiro passo? O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, você tem que se tornar filho. Então, se tem alguém aqui que ainda não é filho de Deus, que ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador aqui ou na internet, e quer fazer essa oração hoje, eu quero participar disso tudo que você falou, eu quero poder servir na casa do Senhor, mas eu ainda não carrego essa presença. Se tiver alguém aqui que queira vir aqui na frente para que nós possamos orar e comemorar com você, porque existe uma grande festa no céu quando alguém toma essa decisão de nascer novamente. Da mesma forma, o Senhor ele nos deu essa unção de cura. Então, se alguém aqui também tem algum sintoma de alguma enfermidade, nós podemos orar por você. E eu fico muito grato quando esse momento passa rápido, porque está todo mundo bem, inclusive na internet. Tem um irmão lá da nossa Fortaleza assistindo o nosso culto, glória a Deus. Como é bom essa palavra chegando a todas as nações, todos os lugares, através daqui da nossa igreja, através do nosso servir. Vocês veem como é fundamental. Família das pessoas que estão lá no Brasil ainda, que ainda não conseguiram estar aqui, estão recebendo da palavra, estão vendo que a sua família aqui está sendo cuidada pelo Senhor. E se alguém já é filho de Deus, está curado, mas quer desfrutar do batismo no Espírito Santo, quer ser revestido desse poder, esse poder que faz tanta diferença na vida do cristão, sabe, nos torna um cristão completo, pleno, nos fortalece. A oração em línguas é algo que nos fortalece muito, meus irmãos. Se alguém quer desfrutar também disso, pode nos procurar. Você que está na internet também pode mandar uma mensagem para nós. Nós vamos estar falando sobre isso, colocando versículos que fundamentem a oração em línguas. E nós vamos orar com você e você será batizado do Espírito Santo. Amém?